Boa noite, boa noite. Boa noite. É uma satisfação muito grande, como a Célia falou, essa casa aqui, o que ela nos contempla, né? Está aqui num ambiente tão protegido e nós damos graças mesmo pela abençoada doutrina que vem trazendo para nós tanto conhecimento e junto com ele sempre vem a responsabilidade. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito, né? E lembrando que Kardec recebeu pronto todo o material, né, das obras básicas e com a sua sabedoria organizou, codificou para facilitar para todos nós. E as obras, o Evangelho que nós vamos falar hoje, ele tem uma sequência lógica. Então esse item que nós falamos, ele está no capítulo 7. O capítulo 1, ele tem uma sequência, o Evangelho interessante. Não vim destruir a lei, é o capítulo 1, né? Respeitou as leis de Deus, Jesus, as leis dos homens, e não veio destruir a lei, mas Jesus veio complementar, né? Fazer ajustes nas leis mosaicas, perdoar as ofensas, né? Dar a outra face quando uma for agredida, olho por olho. Então acabou com Jesus aquele Deus vingativo, aquele Deus que punia, e vem trazer então para nós um Deus de amor, de sabedoria. O segundo capítulo é Meu reino não é deste mundo. Vem falar então para nós da vida futura, que nada acaba com a morte, fala do antes, do passado e do futuro também. O capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Percebe que tem uma sequência, fala da casa, que a casa do Pai é o universo todo. Muitas moradas físicas e não físicas. Moradas não físicas. Nós temos alguns planetas, por exemplo, Plutão, hoje é um planetóide, mas é um planeta prisão, por exemplo. Chico afirmou, Hitler, por exemplo, ele foi levado para o planeta, na época, e lá um planeta prisão, né? Nas altas esferas, deu para ele 1000 anos terrestre de regime na sua Itália. Então, tem Platão, Mercúrio, a Lua terrestre, são, então, não físicas. E tem a Terra, que é um planeta físico, né? O quarto capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus, senão nascer de novo. Capítulo que fala sobre, especificamente, da doutrina, que fala da reencarnação. O Espiritismo apagou, nesses 160 anos, né, ele propagou, na verdade, o nascer de novo. E na época de Jesus era uma grande novidade. Então esses 4 capítulos, eles trazem todo o conhecimento necessário para termos uma melhor compreensão do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado no Evangelho do Novo Testamento, onde tem então as instruções dos Espíritos, deixando as coisas mais claras, traduzido para nós, né? E ele é um divisor de águas, na verdade, né? O Evangelho. Quando Jesus veio à Terra, ele estava rompendo um mundo primitivo, onde nós víamos, e com a vinda de Jesus, foi mudada, passou para a categoria do nosso mundo, nossa terra, de provas e expiações. Terminou, então, o mundo primitivo, né? E encerra neste milênio o mundo primitivo, onde virá, então, o mundo regenerativo. Os bons herdarão a terra, e nós temos que trabalhar muito na nossa vida íntima, na nossa mudança, para podermos reencarnar aqui na Terra, já no mundo bem melhor, onde o mal não predomina. Não é um mundo de espíritos puros, mas são espíritos que já hoje, prova e expiação, a ignorância, a maldade ainda prevalece. No mundo regenerativo não acontecerá mais. E tem o 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Aqui ele fala da gente.
Quem que não tem uma aflição? Quem que não passa por alguma situação que não é agradável, né? Então, mas aqui fala da gente, de todos que passam por aflições, somos todos nós, mas para quem tem vontade de mudar, se esforça para combater as suas más inclinações. O 6º capítulo é o Cristo Consolador, onde vemos Jesus vem apresentar Deus. Jesus apresenta aqui um outro Deus, que na época, não um Deus vingativo, um Deus punitivo, como Moisés trouxe, não mais o temor a Deus, mas o amor, um Deus de caridade, um Deus de amor, de acolhimento, de misericórdia, né? Então, ele vem mostrar para nós, Jesus, essa verdadeira face de Deus. Todo amor, toda luz, amor, acolhimento, misericórdia. E hoje nós vamos, do 7º capítulo, nós vamos falar um pouco sobre o tema de hoje, as bem-aventuranças. Bem-aventurança que Jesus trouxe para nós um aspecto comportamental. O povo judeu, na época, ele tinha como ponto central Deus, que é o Criador, o Eterno e é o Misericordioso, né? Esse era o ponto central. Objetivo, louvar a Deus e obedecer às leis, obedecer os 10 mandamentos. A gente tem que lembrar que tudo que a gente fala, estudamos, aconteceu tudo na época de Jesus, né? A doutrina espírita era recente, tem 170 anos. Então, Jesus, o Consolador prometido para nós, porque Jesus disse que enviaria, após o seu retorno às altas esferas, um Consolador prometido. E nós que estudamos a doutrina, não temos dúvida de que o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. Então, o Evangelho que estamos estudando, ele foi lançado em 1865, 2 de abril de 1865. Na Torá, no livro da lei, são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eram 5 livros, mas esses livros não trazem nenhuma informação sobre a vida após a morte. Então, todo o Torá, todo o livro da lei, ele é trazido, mas não tem, a não ser um versículo que fala da proibição de adivinhação dos mortos, pelos mortos, né? E no Antigo Testamento não consta absolutamente nada sobre a vida futura. O único lugar que existe esse pequeno traço da imortalidade é quando fala que é proibido, né, conversar ou receber mensagens dos mortos. Todos os livros, né, nos livros, depois de Moisés, sim, mas na Torá não tem nenhuma base para falar de alguma coisa além da morte. Então, para os judeus, não existia uma perspectiva de uma vida futura. Então, às vezes a pessoa critica, mas para eles a vida era estabelecida na terra, né? Assim, tinha então para eles, tinha 4 compensações para oferecer ao homem que obedecia os 10 mandamentos. Ele então tinha vida longa, era prometido para quem obedece às leis. Saúde, riqueza e prosperidade. Olha só que não adianta só riqueza, além da riqueza, tem prosperidade, mais riqueza. Então, era a maneira que eles tinham, esses 4 elementos, eram as bênçãos de Deus. Você andou, não tinha um pensamento, alguma coisa que nos revelasse qualquer coisa além da morte física, né? Então, era dado essas 4 bênçãos para quem obedecia às leis. Se você é uma pessoa abençoada, teria as compensações. Essas compensações, né, são tratadas no Velho Testamento. Consequência disso, a vida se resumia na vida material, na vida no mundo terreno, né? Quando veio Jesus, faziam 4 séculos, 400 anos, que nenhum profeta havia se apresentado na terra de Israel. 400 anos.
sem receber nenhuma notícia do mundo espiritual. E eles aguardavam o quê? Eles estavam esperando o Messias, como esperam até hoje. Um Messias poderoso, um herói, um guerreiro poderoso, determinando com leis radicais os 10 mandamentos. E esse Messias, então, eles estão aguardando. O judeu não tem Jesus como o Messias. Ele tem como um profeta, respeitam muito Jesus, mas como um profeta. Para nós, para os cristãos, o Messias é o Cristo, né? Então eu sempre faço uma brincadeira. Tinha um amigo que era muito próximo do Chico, ele falava que andava com uns banquinhos no porta-mala do carro. Eu falava, por quê? Ele falou, quando eu encontro um judeu que ele está esperando o Messias, eu dou um banquinho para ele sentar, porque assim ele espera mais confortavelmente, porque o Messias já veio e está entre nós, né? Então, chega de repente, estão esperando isso, chega quem? Chega um jovem vindo da Galileia, simples, sem ter frequentado nenhuma escola judia, sem nenhum destaque social. Como? Ele está esperando um guerreiro poderoso, com a arma em punho, impondo a sua condição. Então surge para o homem romper o silêncio de 400 anos, veio Jesus. Então Jesus, ele poderia fazer um discurso enaltecendo, né, o Israel, Deus de Israel, o templo de Jerusalém, enaltecendo os sacerdotes, né? Mas isso, mas não, Jesus coloca o homem no centro, né, ficar bem. Ele poderia, para ficar bem na fita, como se diz, dedicar isso, não. Ele veio enaltecendo o Deus de Israel, o templo, não, que eram os poderosos, né? Então, ele vem mostrando que o homem está no centro das atenções. E apresenta, então, a primeira frase do discurso de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como eles poderiam aceitar, se ele, né, soberbo, que um povo bastante, tanto é que o povo que acreditava no único Deus, então era propício para Jesus, naquele momento, naquele lugar, naquela época, trazer, porque eles, os outros credos, tinham Deus disso, Deus daquilo, mas o povo judeu tinha como Deus único. Então foi isso que trouxe Jesus para ali se manifestar. Ele fala que bem-aventurado é o homem, não é o homem rico, que tem vida longa, que é próspero, e nem o que tem saúde. Jesus fala, felizes são os pobres, os homens pobres de espírito. Riqueza, saúde, prosperidade, longevidade, isso não é mais critério para a felicidade dos homens. Assim que veio Jesus nos mostrar, ele afirma isso, né? O critério agora é a humildade, que é uma ofensa para os judeus, né? A humildade. Então, o que vem na nossa mente quando nós falamos que a pessoa é pobre de espírito? Uma pessoa de má índole, sem coração, que humilha as pessoas, sem escrúpulos, né? Normalmente a pessoa que não tem conhecimento imagina que o pobre de espírito é isso aí. Uma pessoa, né? O reino dos céus, então, isso aqui é bastante interessante. O reino dos céus é uma invenção de Jesus. O reino dos céus, essa expressão, o reino dos céus, não fazia parte do pensamento judaico, né? Porque o reino era essas 4 facilidades, né? É uma invenção de Jesus. Que vem à nossa mente quando fala bem-aventurado? Uma pessoa virtuosa, uma pessoa feliz, né? Felizes o pobre de espírito, como, né? A gente pode consultar o Antigo Testamento e não vai encontrar em um lugar sequer a palavra, o termo reino de Deus. Não existe na Torá, no Antigo Testamento, um lugar onde fala reino de Deus. Fala de reinos, mas não de Deus. Fala de vários reinos. Então, o pobre de espírito é aquele que reconhece o quê? As suas fragilidades. Reconhece suas fraquezas, as suas limitações.
Quem que tem consciência, eu sou muito errado ainda, todos somos. Temos muita coisa a melhorar, todos nós. A gente faço besteiras. Como eu sou pobre de espírito? O que é? A pessoa que reconhece o seu erro. A pessoa que sabe que ela pode se melhorar. A pessoa pode mudar e deve mudar. Porque nós não conseguimos viver 100% a plenitude. Por exemplo, a Célia falou muito bem aqui no começo, nós nos sentimos num ambiente protegido. Mas no dia a dia, no corre-corre, as coisas se alteram. Mas nós temos que ter em mente que essa harmonia, ela pode caminhar com a gente. Né? O inverso disso, tem pessoas que falam, eu sou uma pessoa virtuosa. Tem pessoas que você fala, eu não tenho que mudar. Como que não tem? Então você está encarnado, Deus errou e colocou você num planeta de prova e expiação, porque você deve estar com angelitude. Né? Então, eu sou uma pessoa virtuosa, sou correto, faço tudo certo, tenho uma vida impecável, né? Não sou pobre de espírito, sou honesto, sou bom pai. Né? O pobre de espírito, ele sabe que ainda tem muito para crescer, muito para aprender, consciente de que a angelitude espera a todos nós indistintamente, mas é uma conquista no dia a dia, no tempo todo, né? Não julgar as pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Então, nós podemos, muitas vezes a pessoa faz uma comparação, ela fala assim, materialmente, a pessoa, ela tem que olhar para trás e ver que tem que ela é materialmente uma pessoa bem-sucedida. Todos nós aqui, como eu sempre falo, temos um lar para retornar, vamos andando com a nossa própria perna, nós temos um monte de situações que nós temos que agradecer. Né? É aquele que olha para dentro de si e fala, ainda tenho muito que vencer as minhas dificuldades. Às vezes a gente perde o sono, é uma benção às vezes perder o sono e ficar pensando naquilo que faz perder o sono para meditar, refletir. Né? Então, esses são os pobres de espírito, são os humildes. Né? Pobres de espírito são os que reconhecem que possuem imperfeições, que têm necessidade de adquirir virtudes, com ânimo e esperança. Tem certeza de que está certo e não vai mudar? A pessoa que fala isso, não adianta. Você tem algumas pessoas que você vai num assunto um pouco mais complexo, um pouco mais aprofundado, ela realmente não tem ligação. Estar aqui, por exemplo, ouvindo, tomando passe, tantas atividades que tem na casa, né? Está congelado na maneira de olhar a vida, vai estacionar. Mas nós não podemos estacionar porque a lei do progresso é a lei imutável de Deus. Né? Olha a grandeza do universo, a misericórdia de Deus, e achar que está no topo, né? Não é aconselhável. Tem que ter consciência da nossa pequenez diante do Senhor da vida. Reconhecer que nós temos ainda muitos defeitos, muitos pensamentos equivocados, temos ainda muitos preconceitos. Falamos no estudo sobre isso hoje. Preconceito nos arrasta a uma situação, e todos temos, em maior ou em menor volume, mas todos temos ainda um resquício de preconceito, seja de que área for. O Chico nunca permitiu ser chamado de bom, nem Jesus. Jesus, quando falaram que ele é bom, falou, não, Jesus, bom é o Pai que está no céu. Né? Só quem tem essa consciência está em busca de virtudes. Eu preciso mudar, eu não posso ser como sou. Todos nós temos que fazer essa reflexão. Eu não suporto ser assim como eu sou. Só nós sabemos que tem hora que a gente fica realmente numa situação muito complicada no dia a dia. Então nós temos o quê? O recurso da oração, fora da caridade uma salvação, segundo Kardec, que é uma verdade. Vamos sair de dentro de nós, vamos ajudar uma pessoa. Se você está numa situação, vai visitar um asilo, vai no hospital, faz uma visita, e a gente vai se reajustar com essas leis. E todos nós temos certeza, indistintamente, que podemos melhorar muito. Tem aqueles que não percebem o imperfeito, se vangloriam de ter, e acabam se congelando.
né? Não tenho que mudar. Inclusive, nós temos até no meio espírita, eu vou esperar a próxima encarnação. Já ouvi isso de confrade. Como esperar a próxima encarnação? Porque aqui é que nós vamos progredir. Não adianta, a hora que eu desencarnar eu vou melhorar, a hora que eu desencarnar eu não vou mais no sexo desenfreado, eu não vou usar droga, eu não vou beber, eu não vou ser maledicência, falar mal da vida dos outros o tempo todo. Não adianta. Ou termina, rompe isso aqui, ou a hora que desencarna vai estar junto com esses espíritos, esses irmãozinhos que comungam do mesmo pensamento. Então, aqui é que nós temos que nos melhorar. Não vamos permitir de aproveitar a luz da abençoada doutrina, a luz do Evangelho, que deve estar na cabeceira nossa. Vamos estudar, refletir e mudar naquilo que é possível. Tem mudança que sabemos que podemos fazer, nos esforçando, realizando a nossa reforma íntima. Vamos cobrar 100% de nós para ver se 20% a gente realiza. Mas nós temos severidade com a gente, indulgência com os outros, e nós fazemos o contrário. Acusamos o outro, colocamos defeito, então, e às vezes uma coisa nossa, arrumamos uma desculpa. Eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. Não, indulgência para com todos. Se vai ser severo, seja com você mesmo. Chico Xavier fala o seguinte: os pobres de espíritos são os que têm coragem de reconhecer e aceitar a sua pequenez com humildade, mas não adianta só reconhecer, com vontade de melhorar e crescer. Eu reconheço que eu sou... reconhece? Então faça alguma coisa para que isso mude. Jesus inaugura a sua fala pública com essa frase: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quebrando então as 3 verdades judaicas. Deus sai do ponto central e passa a ser o homem. Bem-aventurado o pobre de espírito. Riqueza, longevidade, prosperidade e saúde passa a ser prometida aos pobres de espírito. Humildade, mãe de todas as virtudes. Brahma Kumaris fala: a humildade é a mãe de todas as virtudes, que protege você de todas as negatividades. Então, em vez de vantagens na terra, fala da imortalidade da alma e a compensação no céu, na espiritualidade. E nós todos vamos passar deste mundo físico para o mundo espiritual, para o mundo verdadeiro, que é a nossa verdadeira pátria. Então, e nós não sabemos quando isso vai acontecer. A todo momento, nós temos que nos vigiar e orar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Poderia ser agora substituído. O objetivo do homem aqui na terra é a sua transformação moral. O princípio maior da doutrina espírita. Qual o objetivo maior? A reforma íntima, a mudança que nós temos que ter de pensamento. É fundamental que a gente entenda que o pobre de espírito é aquele que percebe a sua pequenez. É assim que está apto a realizar o trabalho abençoado da mudança. Quando a pessoa reconhece que tem que mudar e deve mudar. Tem um texto de Emmanuel que é interessante sobre a humildade. A humildade não é servidão. A humildade é, sobretudo, a independência. Liberdade interior que nasce nas profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Então, a humildade, Gandhi sempre falava que a humildade está no caminho do meio. Os extremos, não existe humildade. Os extremos de um lado ou de outro levam à queda inevitável. Cultivar a humildade não é se submeter a todas as coisas, é não se envaidecer do que a gente é. Nós somos vaidosos ainda.
Chico Xavier fala: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, nem na penúria dos necessitados que passam fome. A humildade está nas pessoas que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude, recua e apenas abençoa. Vai falar: mas isso é o Chico Xavier, ou outros exemplos, isso é Jesus. Mas é nesses personagens que nós temos que nos guiar, que nós temos que procurar, né? Tem uma passagem no livro Há 2000 anos, que quase todo mundo deve ter lido, que é muito interessante, um diálogo entre Públio Lentulus, que é o Emmanuel, né? numa reencarnação anterior, e a sua esposa Lívia Lentulus. Públio Lentulus era um senador da República, Emmanuel foi um senador da República. E ele fala para a esposa dele, para Lívia, que era, quem lê o livro sabe que era um espírito de alta envergadura moral. O Públio, o senador, chega: eu tenho percebido você conversando muito com os servos da casa. Isso muito me envergonha. Está lá no livro. Você, uma matrona romana, querendo cultivar a humildade não é virtude, a humildade é fraqueza. E nós, romanos, cultivamos o orgulho da nossa raça. Então, isso é o que pensava Emmanuel, quando estava na condição do senador romano, né? Jesus vem na contramão dessa proposta, nos vendo de outra forma. Na mesma época que Jesus, que inclusive uma filha do Públio foi curada por Jesus. Públio tinha vergonha de estar com Jesus, porque ele combatia, mas tinha uma filha adoentada. Ele foi escondidinho e acabou falando, e o Cristo, à distância, curou a filha dele. Então Jesus foi um divisor de águas, perdão as ofensas e oferecer a outra face quando for agredida. Isso para o povo judeu não conseguia entender. As autoridades constituídas se sentiam ameaçadas. Por quê? Porque o Jesus, quando ele vinha falar dessa nova mudança, dessa nova modalidade de Deus, ele juntava multidões. E o poder ficou preocupado com isso, né? Ele teve muitas reuniões, Jesus, com individuais, conversas individuais, com outras pessoas, e teve muita conversa também junto, só ele e os apóstolos, para orientação. No capítulo 18 de Mateus, é uma conversa de Jesus só com os discípulos. Ele e os 12 entraram numa sala. Tipo assim: agora nós vamos ter um papo reto aqui, nós vamos conversar sobre humildade. E logo um deles pergunta para Jesus: Senhor, quem de nós vai ser o maior no reino do céu? Dos 12. Abre o jogo para nós, quem vai ser o melhor lá? Imagina, né? Vivendo perto de Jesus e vem com uma pergunta dessa. Jesus chama um garoto que estava por perto e coloca no centro do grupo reunido e fala: aquele dentre vós que parecer como uma criança, esse será o maior no reino dos céus. Não disse ser uma criança, parecer uma criança. O reino dos céus não é para infantis, para ingênuos, né? Ele fala da pureza da criança. Você pode pegar um exemplo: coloca uma criança rica, abastada, numa praça junto com crianças imensamente pobres, pequenas. Elas da época, elas estão juntas, brincando, não tem o preconceito, não tem o que, é aquela pureza. É isso que Jesus estava falando, né? Às vezes se dá um brinquedo que custa $1 milhão e ele se gosta daquele carrinho feito em casa com um pedaço de madeira. É isso que Jesus estava falando. É desse tipo, né? Brinquedo caro ele não gosta, né? Então, o interesse delas são afeto e sentimento que a pessoa tem. A criança percebe isso, tem essa percepção. Se quiser ser grande no reino dos céus, não se preocupe com as coisas materiais, mas com a pureza que tem as crianças, disse Jesus.
Quem se elevar será rebaixado. Deixa eu dar uma agilizada aqui. Temos algumas passagens de Jesus sobre isso. Fala da relação das pessoas que chegam, né, e querem sentar na frente, nas sinagogas. Ele fala, né, quando senta atrás, para que aquele que comanda, peça, não vai pedir para você, sai daí e senta lá atrás. Então tenha humildade, né? Então aquele que se exaltar, o exemplo maior que a gente tem de uma passagem assim, é quando chega a mãe e os irmãos de Jesus, e ele está pregando num local cheio de gente, estava combinado o horário, ele está lá no centro, e chega a mãe e os irmãos, e fala então, olha, chegaram eles ali, o que ele fala? Os outros chegaram antes, estavam ali. Ele fala, quem é minha mãe e meu irmão? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. A imparcialidade, a justiça. Jesus não perdeu a oportunidade de nos ensinar, né? Então, a gente não pode, como é costume falar, se achar a última bolacha do pacote, não. Tem um monte de gente que se julgava insubstituível, estão lá na Avenida da Saudade hoje, a vida deles continua e dos parentes e dos amigos ficaram aqui, continua também. Então, no livro Boa Nova, para encerrar aqui, tem uma passagem interessante. Jesus está pregando para um grupo de pessoas, e essas pessoas começam a criticar e ofender Jesus, né? Tentam desconstruir aquilo que eles estavam falando. Jesus, então, o que ele faz? Ele se afasta daquele local, né? E os discípulos ficam ali discutindo com aquelas pessoas, né? Um bate-boca danado entre eles. Depois de muita discussão, eles vão até Jesus, porque estava aquela polêmica, né? Está certo, está errado. Então, Jesus se recolheu e falaram para ele, volta lá, vem ajudar a gente a convencer aquelas pessoas da sua grandeza, da sua força, do seu poder. Judas especialmente. Olha a resposta de Jesus. Serve para todos nós espíritas. Vocês não consideram que todos pensem como nós, seja vaidade? Humberto de Campos nos trouxe isso. Querer que todos concordem conosco? Não é vaidade querer que todas as pessoas nos aprovem, todos nos aceitem? Né? É só a doutrina espírita que salva? É só o católico que salva? É só o evangélico que salva? Não, não precisa nem ter religião nenhuma. O que importa é como nós vivemos. Não vai ser feita essa pergunta para nós ao desencarnarmos. Que religião você era? O que você fazia? Nada disso. Porque está em nós. Pelo Espírito absorve, ficamos transparentes. Por isso que aqui é fácil. A gente conta uma historinha, as pessoas acreditam e nós enganamos a pessoa, nos mostramos como queremos que nos vejam. Morreu, acabou. Acabou a falsidade. Porque nós vamos ser transparentes. Então a resposta vai dar, o Cristo planetário não deseja impor a Humberto de Campos, impor a sua vontade. E considera que seja vaidade que todo mundo nos aceite naquilo que temos a oferecer. Os pobres de espírito aceitam o não que a vida dá, e toda a vida nos dão, né? Aceitar as dificuldades. Então, imagina se Deus nos concedesse tudo que a gente pede, né? A gente já é meio metido, você imagina se Ele nos atendesse, né? Os nãos que recebemos, né, a gente já é implicante. Para nós que estamos conhecendo Jesus através da abençoada doutrina espírita, né? Mas existe, temos que respeitar os outros caminhos. O Espiritismo não é a religião do futuro. Temos em mente que o Espiritismo é o futuro das religiões. A desencarnação, a vida, como falamos, Jesus trouxe, antes de Jesus não tinha vida depois da vida, não conheciam, e muitos até hoje não conhecem. Então, para encerrar, eu vou ver uma pergunta feita aqui ao expositor Jorge Elahat. Perguntaram para Jorge, como distinguir humildade de simplicidade entre pessoas de vida muito carente? A resposta: tem pessoas de vida simples e são orgulhosas, e tem pessoas abastadas
que são humildes. A simplicidade não indica que a pessoa seja humilde. Muitas pessoas simples, às vezes, são bastante arrogantes. Muitos vivem na simplicidade, mas se tivessem o poder na mão, seria um desastre. Todos nós conhecemos alguma pessoa assim. Pensou se essa pessoa tivesse o poder na mão? Então, não pode, vai mostrar o poder, aí vai pôr a unha de fora e mostrar quem somos. Muitos ricos não vivem na simplicidade pela condição da atual reencarnação. Nasceu rico, mas tem grande coração e são humildes. Abastados, ricos, abastados e têm bom coração. Empresas que vinculam parte dos seus lucros para o desenvolvimento de tecnologia. Eu falo, por exemplo, a Bosch, por exemplo, ela tem um valor bastante grande de todo o seu lucro para investir em tecnologia. Por exemplo, ela que trouxe o catalisador nos carros. Quanta poluição ela já evitou até hoje? Foi numa empresa. Então, não tem a pobreza expiatória, que é a expiação. Expiar erros do passado, fez mau uso do dinheiro, foi mesquinho, egoísta. E a pobreza provacional, traz o compromisso de ser pobre e trazer dinheiro e fazer bom uso do dinheiro, como muita gente faz, Então, falando em dinheiro, definitivamente para encerrar, Emmanuel, existem criaturas com muitos títulos nas convenções do mundo, que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho, impedindo o entendimento. Então, mais ou menos isso que eu gostaria de passar, para que a gente reflita e aproveitar a oportunidade que nós temos aqui na casa, vários trabalhos, nós temos os estudos, então nos envolvermos mais o quanto possível, porque estando aqui, nós estamos realmente militando naquilo que é bom para a nossa vida eterna. Não esquecer que daqui a pouco o sino toca e nós vamos retornar. Estejamos preparados para isso. Que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos vocês.